1988. Um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SIMP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. Dia 4 de setembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas novidades, dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o presidente do Observatório Social do Brasil, Paulo de Oliveira Abrão. Fique conosco. Até o dia 25 de setembro acontece em São Paulo, no pavilhão de exposições do IMB, a 33ª edição da Expo Music, a Feira da Música. Este ano ela chegou repleta de novidades em instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos, tecnologia de áudio e vídeo, apresentações de bandas, workshops, palestras e muito mais. Estão reunidos 130 expositores que apresentam milhares de produtos de mais de 300 marcas nacionais e estrangeiras. Visite até amanhã, na Avenida Olavo Fontoura, número 1209. Não perca! O projeto que altera as regras do Simples Nacional voltou para a Câmara dos Deputados, no qual ainda não foi aprovado. Acompanhe as explicações do professor Edmundo Medeiros. Os empresários devem estar atentos a importantes alterações que foram previstas neste projeto de lei. Uma delas diz respeito à elevação do limite para adesão ao Simples Nacional. Se aprovado, este projeto elevará o teto dos atuais 3.600.000 anuais para a permanência no Simples Nacional para 4.800.000 reais anuais. O microempreendedor individual, cujo limite de faturamento atualmente é de 60.000 reais, também terá o valor elevado para até 81.000 reais. O projeto também prevê uma importante novidade. Ele estabelece as bases para o surgimento da chamada Empresa Simples de Crédito, por meio da qual será possível ao microempreendedor individual, ao microempresário, tomar empréstimo de empresas locais, servindo-se de taxas de juros inferiores às que são oferecidas atualmente no mercado pelos bancos comerciais. As mudanças e novidades aqui comentadas, se aprovadas, entrarão em vigor parte em 2017, parte em 2018. Portanto, é importante que os microempresários, os microempreendedores individuais estejam atentos, acompanhem os debates, que estejam ativos a toda a discussão que envolve essa alteração no regime simplificado de tributação, o Simples Nacional. Esta semana visitamos uma pequena notável que fabrica equipamentos e máquinas de impressão em papelão. Em 98 começamos a perceber que havia uma grande necessidade do mercado de máquinas de impressão de pequeno porte, com um custo mais baixo. E estamos até hoje crescendo e evoluindo os modelos, tamanhos e tipos de máquinas. São máquinas flexográficas, compactas e focadas no pequeno empresário. Seu valor é bem acessível para o mercado, proporcionando alta produção com baixo custo. A quantidade de máquinas que nós vendemos para o Brasil é muito grande.
a demanda de caixas cada dia aumenta mais, porque é um material totalmente reciclado. A caixa é utilizada, jogada fora, retrabalhada e volta a virar placa de papelão. Consequentemente, é um material barato com grande aceitação no mercado. Treinamento e peças para reposição seguem um rigoroso padrão de qualidade. A grande demanda é por impressão em caixas de pizza. A FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, abriu inscrições para um curso sobre a construção de cenários para a economia brasileira em 2017. Você tem 4 tipos de cenário, basicamente. São cenários geral, então cenários da economia brasileira, o que vai acontecer com o PIB, com a inflação, com a taxa de juros. Cenários de estresse, qual que seria o pior caso possível que poderia acontecer na economia brasileira, para onde podia ir o PIB, a inflação, os juros, e cenários específicos. Cenários específicos podem ser de uma empresa, pode ser de uma região, de uma cidade. Você tem um cenário geral, o que é esperado, e você tem um cenário mais específico, que é o cenário de estresse. O cenário geral, normalmente você usa para montar a sua estratégia, elaborando o cenário, você diminui incertezas, você não faz previsões, você elabora cenários. E o cenário de estresse para você identificar riscos potenciais que a empresa pode ter. Tudo isso é o trabalho de um dia inteiro explicando com alguns exemplos. Se alguém quiser mais informações sobre o curso, vocês podem escrever no meu e-mail, robertotroster, uma palavra só, @uol.com.br, ou telefonar para a FIP 3289-0813. Muito obrigado. Você sabia? No dia 21 de julho de 1983, o planeta Terra registrou a temperatura mais fria de toda a sua história. Você sabe onde e quando foi? A temperatura mais fria já medida em todos os tempos foi nada menos do que 89 graus Celsius negativos. Esse frio foi constatado na estação Vostok, uma base científica russa que fica localizada na Antártida. Essa, você sabia? O mercado de games está em alta e em franca expansão, gerando lucro e renda para seus fabricantes. O desenvolvedor Lucas Silva nos dá um panorama do segmento. Dentro do mercado de games, você tem várias nuances onde você pode trabalhar. Uma gama gigante de profissões que se encaixam dentro do mercado de games. Desde uma pessoa que é um artista, que ali desenha ou faz modelagem ou faz coisas assim, até uma pessoa que é um programador, que trabalha com lógica, com matemática. Então existe uma gama diversa dentro do mercado. A pequena empresa está inserida em todo o contexto, sendo fundamental para o mercado. Hoje, se a gente pegar a grande maioria dos estúdios que tem de desenvolvimento de jogos no Brasil, eles são micro ou pequena empresa. Existem algumas empresas que já saíram desse aporte? Sim, existem algumas empresas. Mas hoje, por exemplo, alguns alunos saem de um curso e querem começar a desenvolver e ganhar dinheiro com o jogo. Eles têm que montar uma micro ou pequena empresa para isso. Principalmente se eles quiserem desenvolver, por exemplo, para consoles, para PlayStation 4, para Xbox One, coisas assim. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo de Oliveira Abrão, que é presidente do Observatório Social. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Securi. Muito obrigado. Dr. Paulo, o que é o Observatório Social? Olha, o Observatório Social é uma entidade formada por pessoas da sociedade civil que surgiu há cerca de 8 anos atrás por conta da indignação de algumas pessoas que observaram que o dinheiro público estava sendo mal gasto
em alguns municípios no Paraná. Então essa entidade surgiu com o objetivo de fomentar a criação de observatórios sociais em diversos municípios para propiciar que as pessoas façam controle social e aumentar a transparência dos gastos públicos nos municípios. A finalidade é a fiscalização do dinheiro público nas prefeituras? Exato. Na verdade, o nosso objetivo é fomentar o controle social. A partir do controle social, a partir do momento em que as pessoas se sentem responsáveis por verificar se o dinheiro público dos municípios está sendo bem gasto, aí você tem um incremento desse controle social, um incremento da transparência nos gastos do poder público, e aí sim você pode começar um monitoramento, por exemplo, de licitações públicas, de compras públicas, de gastos do Poder Legislativo, gastos dos vereadores, das indenizações, e por aí tem um mundo de controle para ser feito. Em quantos estados está organizado o Observatório Social? Olha, existem observatórios sociais apenas em municípios. Hoje nós temos em 110 municípios, distribuídos em 19 estados da federação. E essa quantidade vem crescendo dia a dia, porque a cada dia surgem novos observatórios sociais. Agora, o Observatório Social é braço de algum partido político ou de algum órgão de governo? Não. Essa pergunta é muito importante esclarecer para o telespectador. Nós não temos nenhuma filiação partidária, não podemos estar ligados a nenhum partido político por vedação do nosso estatuto. Inclusive, nenhum diretor do observatório e nenhum voluntário que nos ajuda nos nossos trabalhos pode ser filiado a algum partido político. Exatamente para que a gente possa ter uma isenção no trabalho que a gente faz de monitorar as contas públicas. E órgão de governo? Não podemos ter nenhuma vinculação a órgão de governo. Inclusive, existe também uma vedação no nosso estatuto que um funcionário da prefeitura, se ele for funcionário da prefeitura, ele não pode participar como voluntário no Observatório Social. A finalidade é a fiscalização dos gastos das prefeituras, é isso? Das prefeituras, apenas das prefeituras. A abrangência dos observatórios sociais é exclusivamente em municípios, né? No Paraná existe a intenção agora de se criar o observatório estadual no Paraná e em Santa Catarina, mas ainda é um projeto que ainda deve levar um tempo para ser implementado. Então, por enquanto, a abrangência de controle dos gastos públicos é apenas municipal. Como se financia? Como que se paga a conta do Observatório Social? Outra questão bastante importante. Nós não podemos receber um centavo de nenhum ente público, seja ele municipal, estadual ou federal. Porque se a gente quer fiscalizar o correto uso do dinheiro público, eu não posso ser financiado pelo próprio poder público, eu tenho que ter isenção em relação a isso. Então, quem financia todos os gastos do Observatório Social é a sociedade civil. São pessoas físicas e pessoas jurídicas que apoiam a causa do controle social e que investem no Observatório para que a gente possa desenvolver as nossas atividades. Qual a eficácia concreta do Observatório Social? Olha, a gente tem números importantes para mostrar. Esses 110 observatórios que existem, nos últimos 3 anos, eles conseguiram economizar de dinheiro público o montante de R$1,5 bilhão de reais. Quando eu digo economizar, eu digo, nós sempre atuamos preventivamente. Então, esse dinheiro deixou de ser gasto por conta das atividades e do monitoramento que os voluntários desses observatórios sociais fizeram nesses últimos 3 anos. Bom, mas de uma forma concreta, como é que isso se dá? Porque não faz parte de partido político, não tem interface com partido político. Muito bem. E o trabalho é preventivo. Sempre Daria para preventivo. explicar para a gente como é que isso opera, como é que no mundo real se economizou esse R$1,5 bilhão? Posso dar 2 exemplos interessantes. Por favor. Quando a gente faz monitoramento de compra pública, por exemplo, quando sai o edital da compra, a gente verifica se o edital está conforme a legislação. E verifica, por exemplo, se o preço daquilo que o município pretende adquirir está compatível com o preço de mercado.
Se nós encontramos alguma inconformidade nesse edital, seja de alguma formalidade legal, seja de preço, nós notificamos o gestor daquele contrato para que ele altere essa inconformidade. Então posso citar o exemplo, por exemplo, de Campos Gerais, lá no Paraná. Ele ia comprar um carrinho para limpeza no município que custava R$ 400 e na licitação, por algum erro provavelmente, saiu um preço de R$ 20 mil nesse carrinho. Então no momento em que eles identificaram isso, eles avisaram ao gestor, o gestor alterou aquela licitação e com isso deixou-se de gastar milhões de reais. É claro que nem sempre isso acontece assim. Nós, quando identificamos um problema, conversamos, notificamos o gestor do contrato. Se ele não tomar uma providência, nós então oficiamos o prefeito. Em não havendo a correção do edital, notificamos a Câmara de Vereadores, porque é o Poder Legislativo quem fiscaliza o Poder Executivo. E se ainda assim não houver uma mudança, nós oficiamos ao Ministério Público e a partir daí cessamos o nosso trabalho. Entendemos que daí para frente os órgãos que fazem o controle desses gastos é que vão atuar. De uma forma geral, de uma forma abrangente, o Observatório Social está dividido por estados ou por municípios? Sempre por municípios, a gente só tem abrangência municipal. E o senhor é responsável por São Paulo? Eu sou o diretor-presidente do Observatório Social do Brasil de São Paulo, do município de São Paulo. Então a nossa abrangência é aqui no município. E como é que é essa organização nacional? Existe um presidente para cada um desses municípios? Isso. O Observatório Social de cada município tem a sua diretoria. Quando a sociedade civil de um determinado município conhece o nosso trabalho e sente a necessidade de monitorar esses gastos públicos e o interesse, né, ela pode entrar em contato com o Observatório Social do Brasil, que dá todo o suporte necessário, tem todo o know-how de como aquela sociedade civil deve se organizar e deve atuar para criar o Observatório Social naquele município e a partir daí começar a controlar os gastos. Tem tido bastante apoio à iniciativa? Temos tido bastante apoio, tanto é que tem crescido bastante o número de observatórios sociais em todo o Brasil. Aqui em São Paulo nós temos cerca de 50 entidades em parceria conosco, cerca de 200 a 300 voluntários que já estão cadastrados no nosso banco de dados e cada vez mais isso vem crescendo, porque a população de uma forma geral, o cidadão de uma forma geral entende que é direito dele fiscalizar o poder público para ver se o dinheiro que ele paga, o tributo que ele paga, está sendo corretamente utilizado. Agora, não existe uma duplicidade de funções em relação à Câmara dos Vereadores, em relação ao Tribunal de Contas do município, do Estado? Não, não há, porque existem Quais órgãos... as diferenças desse cenário para que todos possam entender o diferencial? Existem órgãos de controle institucionais, como o senhor falou, a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Esses são órgãos institucionais que existem para, entre outras atividades, fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público. Nós atuamos como um órgão da sociedade civil, um controle social que é feito pela sociedade civil, por conta de que os cidadãos entendem a necessidade de verificar se o tributo está sendo corretamente aplicado. Então, são atividades complementares, que se complementam. Existe um movimento harmônico nisso ou uma área de... Nebulosa? De conflito mesmo. Não, eu diria que não há conflito não. Tanto é que no nosso caso, nós temos uma parceria e temos o apoio formal da Controladoria Geral da União, da Controladoria Geral do município de São Paulo, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal. São todas entidades que nos apoiaram desde a criação do Observatório Social aqui de São Paulo, que ocorreu em março desse ano, e que tem nos municiado de uma série de informações, inclusive de cursos. A própria Controladoria Geral da União deu um curso também para observatórios sociais, para nos fomentar, para nos dar uma série de dados e informações para que a gente possa realizar as nossas atividades. Agora, quando o objetivo é a fiscalização do dinheiro público municipal, é óbvio que está baseado em licitações. Também. Convites,
e outras modalidades. O observatório, a finalidade é abranger todas as licitações, todas as cartas convites, ou qual o critério de seleção para dizer, nós vamos fiscalizar o uso desse dinheiro aqui, ou tem indícios ali, ou tem sintomas aqui para olhar? Isso depende muito da estrutura e da capacidade de trabalho de cada observatório, né? No caso de São Paulo, obviamente São Paulo é um mundo, né? O terceiro maior orçamento da União, então nós dificilmente teremos condições de olhar tudo. Então, normalmente, a própria orientação do Observatório Social do Brasil é que a gente inicie com áreas sensíveis, que são áreas de responsabilidade do órgão público, que seriam basicamente saúde e educação. Então, são nessas áreas que a gente pretende começar a atuação e, a partir daí, dependendo da quantidade de mão de obra e de voluntários que a gente tenha disponível, a gente vai aumentando para outras áreas de atuação. Bom, as pessoas que estão participando conosco, se quiserem entrar ou ajudar ou apoiar a iniciativa, elas podem fazer isso? Podem apoiar. Isso os observatórios sociais que existem, eles se financiam com o dinheiro do pessoas físicas, contribuição de pessoas físicas e pessoas jurídicas, como eu falei, e na parte de atuação voluntária do cidadão, todos os observatórios que existem conseguem realizar suas atividades com o trabalho de voluntários. Os observatórios têm no máximo 1 ou 2 empregados, porque na verdade a nossa função não é empregar gente para fazer isso. Ao contrário, nossa função é fomentar o controle social. Então, se eu conseguir conscientizar a sociedade de que ela deve fiscalizar o uso do recurso público, eu terei voluntários que podem doar 2 horas do seu tempo semanal, 4 horas, 6 horas, o tempo que ele tiver disponível para nos ajudar nessa tarefa. Então ele vai ser treinado, ele vai ter todo um treinamento para dizer o que ele pode fazer, ele pode inclusive trabalhar na própria casa dele, não precisa necessariamente vir à sede do Observatório Social, isso tudo é manejado, né? E aí ele nos ajuda a fazer esse controle e com isso a gente vai aumentando o nosso corpo de voluntários e vai abrangendo um número maior de atividades. É um processo gradual e sucessivo. Processo gradual e sucessivo. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Olha, como eu falei, inicialmente eu quero agradecer muito ao SINP pela oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês. Como eu falei, o Observatório Social ele funciona com voluntários. A gente precisa dessa mão de obra voluntária para poder realizar as nossas atividades. Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor o nosso trabalho, nós temos hoje 5 grupos de trabalho que estão em desenvolvimento, focando em diversas áreas do observatório. Então pode entrar no nosso site, www.ossp.net.br ou mandar um e-mail para nós, fobsampa, tudo junto, @yahoo.com.br. A gente responde para vocês, mantém um primeiro contato e a partir daí vocês serão convidados para participar das nossas reuniões e conhecer um pouco mais desse trabalho que é empolgante, que a gente está muito entusiasmado em levar adiante. Paulo de Oliveira Abrão, nós queremos agradecer muito a sua participação, te desejar pleno êxito nessa empreitada e que cresça cada vez mais o controle social dos gastos públicos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!